Então, na aula passada, o que a gente viu de importante, tá? O que a gente está fazendo aqui? Discutindo sistemas, né? Quer discutir o sistema? É falar se ele tem solução, se ele tem infinitas soluções, ou se ele não tem solução, certo? Para isso, o que eu tenho que ficar atento? O determinante principal. Quem que é o determinante principal? É o determinante formado pelos coeficientes. Se esse determinante for diferente de zero, pessoal, eu garanto para vocês que o sistema ele é SPD, ou seja, ele é possível determinado, então ele tem uma única solução. Agora, se o determinante for igual a zero, pode acontecer duas coisas. Ou o sistema ele vai ser possível e indeterminado, ou seja, infinitas soluções, ou ele vai ser impossível, ou seja, ele não tem solução. E aí, geralmente, a gente discute esses resultados em função de um parâmetro. Tá? O que é um parâmetro? É uma letra aí, né, que é diferente das minhas incógnitas, né? Uma letra aí, então, eu vou discutir para o valor dessa letra que faz o sistema ser sistema possível determinado, tá? Ou, qual é o valor da letra que faz com que o sistema seja impossível? E assim por diante, tá? Então, vamos retomar lá. Eu fiz o exercício 2, se eu não me engano, deixei o primeiro e o terceiro para vocês. Então, eu vou corrigir eles, tá? Então, primeiro, exercício número 1, estou na página 40. O exercício diz o seguinte, ó. A tabela a seguir apresenta a capacidade de geração de energia C, a área inundada A e a razão da capacidade de geração de energia pela área inundada, que ele chamou de E, né? Então, esse E, ele é calculado dividindo a capacidade de energia pela área inundada. Tá? Então, aqui na tabela, né? Você tem aqui a tabelinha, só fixar a minha tela aqui. Espera aí que o meu zoom ele atualizou, aí mudou algumas configurações aqui. Espera aí, deixa eu só ver. Fixar a tela aqui. Aí. Então, aqui, pessoal, tá? Então, esse Ezinho aqui, né? Como é que você obtém ele? Você pega a capacidade de geração de energia e divide pela área inundada. Aí você vai ter esse Ezinho aqui, tá? Bom, aqui eu tenho uma matriz, certo? Aí ele fala o seguinte, o maior valor de E é aquele da usina Itaipu, né? Pela tabela aí, é o maior valor de E, da usina Itaipu. O par ordenado XY do sistema linear. Gente, isso aqui é um sistema linear, né? Por quê? Se você efetuar a multiplicação, tá? Essa aqui é a matriz dos coeficientes. Essa aqui vão ser as minhas variáveis. Esses daqui vão ser os termos independentes. Se você multiplicar essa matriz por essa e igualar o resultado com os elementos desta matriz, você vai ter um sistema. Esse sistema vão ter como incógnita o x e o y, tá? Aí ele fala que esse sistema fornece a quantidade de vezes que se deve aumentar o valor de E nos pares de usina Tucuruí e Sobradinho e Porto Primavera, Serra da Mesa,
para que cada par ordenado tenha o mesmo valor E de Itaipu. Então, ó, vamos interpretar isso aqui, tá? Ele fala o seguinte, né? Se você achar o valor de x, tá, desse sistema aqui, o que o valor de x representa? O quanto que deve aumentar Tucuruí e Sobradinho, tá? Para que a capacidade seja igual à da usina de Itaipu, certo? Então, esse X aqui é o quanto que tem que aumentar Tucuruí e Sobradinho, tá? Então, aumentar Tucuruí e Sobradinho o quanto que elas têm que aumentar aí para ter uma capacidade, para ter um E, o Ezinho aí, igual a do Itaipu. E o que o Y representa? O valor que você deve aumentar, né, multiplicar, né? Aumentar aí Porto Primavera e Serra da Mesa. Então, ó, Porto Primavera e Serra da Mesa, né? Para que o Ezinho dessas duas hidrelétricas sejam igual ao E da hidrelétrica de Itaipu, tá? Bom, mas essa informação ela é irrelevante para resolver a questão, tá? O que ele pede aí é que você analise as informações e verifique se são verdadeiras ou se são falsas, tá? Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre matrizes, determinantes e sistemas lineares, considere as afirmativas. Exercício número 1. O sistema linear dado tem infinitas soluções? Gente, o sistema, será que ele vai ter infinitas soluções? Para ele ter infinitas soluções, o que tem que acontecer para ele ter infinitas soluções? Obrigatoriamente, o determinante formado pelos coeficientes tem que ser o quê? Igual a zero. Isso. Se né, isso aí é uma condição necessária, tá, para que ele tenha infinitas soluções. O determinante tem que ser zero. Gente, quem que os coeficientes? Quem que é a matriz dos coeficientes aqui? Essa matriz aqui, tá? Porque se você multiplicar, né? Se você fizer aqui as multiplicações, você vai ter o seguinte sistema, tá? Você vai cair nesse sistema aqui. 3,4x mais 0,2y, né? Lembra lá de multiplicação de matriz, né? Linha e coluna. Depois a linha por essa coluna. Aí vai ficar 0,8x mais 0,7y, né? Isso daqui tem que ser igual, no caso aqui, primeira linha com primeira coluna vai ter que ser igual a esse elemento aqui, 10,4, né? Segunda linha, primeira coluna, vai ter que ser igual a esse elemento aqui, que também é 10,4. Então, esse sistema, pessoal, ele é resultante dessa multiplicação aqui. Quem são os coeficientes? 3,4, 0,2, 0,8, 0,7. Isso daqui, né? Se você calcular o determinante disso, quanto que vai dar? Vamos fazer aqui, o determinante da matriz principal, que é o meu D, né? Então, se você calcular ele aqui, vai ficar 3,4, 0,2, 0,8
e 0,7, né? Como é que você calcula o determinante aqui de ordem 2, pessoal? É aquela regra da cruzadinha, tá? Aquela famosa regra da cruzadinha. Então, aqui, você multiplicaria. Então, você multiplicaria aqui 3,4 vezes 0,7, tá? Se você fizer essa multiplicação, isso aqui vai dar 2,38. Tá? E aí você multiplica a diagonal secundária, só que aí você tem que lembrar de trocar de sinal, tá? 0,8 vezes 0,2 vai dar 0,16, só que você tem que trocar de sinal, menos 0,16, né? E o determinante vai ser essa soma aí, 2,38 menos 0,16 vai, é 2,38 menos o 0,16. Isso daqui vai dar 2,22, que é diferente de zero, tá? Pessoal, se o determinante é diferente de zero, o que isso significa? Que o sistema, ele é SPD, ou seja, ele tem solução, e tem uma só, e não infinitas. Então, a primeira, ela é falsa, tá? Ela é falsa. Ok? Segundo, para que a usina de Sobradinho tenha o mesmo E da usina de Tucuruí, é necessário que ela aumente 9,7 vezes a sua capacidade de geração de energia. Bom, então aqui, vamos lá. A primeira ela é falsa, né? Vamos analisar a segunda. Então, ele fala, né, que você vai ter que aumentar 9,7 vezes a capacidade de Sobradinho, né, para que o E fique igual ao de Tucuruí, né? Então, vamos ver, ó, vamos pegar lá Sobradinho, né? Então, Sobradinho, a capacidade de energia de Sobradinho é de 1.050, tá? Então, vamos pegar lá, 1.050. Se você multiplicar isso aqui por 9,7 e dividir pela área inundada, qual que é a área inundada ali? De 4.214, né? Se você fizer isso, será que o E vai ser igual a da usina de Tucuruí? Ou seja, será que isso aqui vai dar 3,4? É isso que ele quer que você analisa, né? Bom, isso daqui, pessoal, vai ser falso, tá? Isso aqui vai ser falso. Por quê? Bom, se você pegar aí, ó, o 1.050 e dividir pelo 4.214, você vai ter aí o E de Sobradinho, né? Essa divisão aqui, ela dá 0,2, correto? Se você multiplicar o 0,2 pelo 9,7, isso aqui não vai dar o E da usina de Tucuruí, tá? Esse resultado aqui vai dar 1,94, que é diferente de 3,4, tá? Então, não vai dar o Ezinho da hidrelétrica de Tucuruí. Então, a alternativa 2, ela também é falsa. Ok? Vamos analisar a terceira. A matriz do sistema linear dado tem determinante não nulo. Bom, verdade, né? Tem determinante não nulo. Daí tudo bem. Portanto, a solução do sistema linear, ela é única. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Então, a terceira é verdadeira, né? Se o determinante deu diferente de zero, ou seja, ele não é nulo, então o sistema vai ser SPD, ele vai ter uma solução, tá?
Então, a terceira ela é verdadeira. A quarta. Para que a usina de Porto Primavera tenha o mesmo E da usina de Itaipu, é necessário que ela aumente 13 vezes a sua capacidade de geração de energia. Gente, a mesma coisa aqui do item 2, tá? Então, ele está falando, se você pegar a capacidade de Porto Vai dar Primavera... 10,4. Isso, exato, vai dar 10,4. Esse caso aí é verdadeiro, né? Então, se eu pegar lá a capacidade do Porto Primavera, da capacidade de Porto Primavera é 1.800, né? Se eu multiplicar isso aqui por 13, né? E dividir pela minha área inundada de 2.250, ele quer saber se isso daqui vai dar o mesmo exinho da usina, da hidrelétrica de Itaipu. E nesse caso vai dar certo, né? Porque, ó, se você pegar 1.800 dividir por 2.250, isso daqui vai dar o 10,4, né? Aliás, desculpa, isso aqui vai dar o 0,8. Vezes o 13, aí vai dar o 10,4. Aqui é o exinho da Itaipu. Então, esse aqui deu certo, né? Então, as únicas que são verdadeiras é a terceira e a quarta, o que corresponde à alternativa C. Certo? Tudo bem? O 2 eu fiz, né, pessoal? Sim. Ok. Vou fazer o 3. 3. Sendo n um número real, então o sistema de equações não possuirá solução se e somente se n for igual a. Gente, para não possuir solução, o que tem que acontecer obrigatoriamente? Para não possuir solução. Obrigatoriamente, o determinante tem que ser igual a zero. Correto? Tá? E quando o determinante é igual a zero, você tem dois caminhos. Ou não tem solução, ou vai ter infinitas soluções. Certo? Ele quer que não tenha solução. Então, ele quer um sistema impossível, né? E ele quer saber qual que é o valor de n para que isso aqui ocorra. Primeiramente, vamos lá. Eu vou reescrever esse sistema. Quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho 3 incógnitas e 3 equações, né? Então, eu vou reescrever ele, né, colocando o zero aonde falta, porque aqui eu tenho o x, né, nx, mais y, mas como eu não tenho z, fica 0z, igual a 1, correto? Porque aqui o zero seria um coeficiente, né? Aqui, ny, aliás, desculpa, 0x, né? Porque aqui não tem o x, né? Então, aqui é 0x, tá? 0x, ny, mais z igual a 1, né? Aqui eu não tenho y, né? Então, eu tenho aqui 1x mais 0y mais o nz igual a 1. Então, quem que é a minha matriz principal, pessoal? Matriz dos coeficientes. Então, o meu determinante vai ser... Então, aqui vai ficar n, certo? 1 e 0, correto? 0, n e 1, 1, 0 e n. Beleza? Bom, eu quero que esse determinante
ele tem que ser zero. Então, qual que é o valor de N para que eu tenha esse determinante igual a zero? Então, aqui eu vou repetir, né, as duas primeiras colunas. Faz a multiplicação, né? Então, aqui, as diagonais principais aqui, ó, essa e essa, né? Então, aqui a gente vai ficar com N ao cubo mais 1, certo? Agora, as diagonais secundárias, você troca de sinal, correto? Mas aqui vai dar zero, né? Por causa desse zero aqui. Aqui também vai dar zero, por causa desse zero. E aqui também vai dar zero, por causa desse zero. Então, esse determinante vai ser N ao cubo mais 1. Só que eu quero que esse determinante seja zero, porque eu não quero que esse sistema, eu quero que esse sistema não tenha soluções. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter o N ao cubo mais 1 igual a zero. Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? Bom, daqui, a gente tem que... Jefferson, depois você faz alguns exercícios dos propostos com a gente? Faço. Tá bom. Assim. Então, aqui, N ao cubo mais 1 igual a zero, tá? Isso implica que o N ao cubo tem que ser igual a menos 1. Ou seja, que número que você eleva ao cubo que dá menos 1? O menos 1, né? Então, o N tem que ser menos 1, tá? Bom, pessoal, o que acontece? Pelas alternativas, né? A resposta correta já é a alternativa A. Concordam comigo? Qualquer valor de N que seja diferente do menos 1 vai fazer com que o determinante seja o quê, gente? Diferente de zero. Concordam? Se o determinante for diferente de zero, aí ele vai ter uma solução. Só que ele não quer que isso aconteça. Portanto, o N tem que ser igual a menos 1, tá? Certo? Que dá a alternativa A. Aí você me pergunta, Jefferson, mas se o N for igual a menos 1, tudo bem. O determinante, ele vai dar zero. Até aí, ok. Mas, o determinante ser igual a zero, eu vou ter duas possibilidades. Não é? Não poderia acontecer do meu sistema ser também, ter infinitas soluções? Não poderia acontecer isso, gente? Poderia, né? Poderia acontecer isso. Então, qual que é o procedimento aqui que você deveria fazer? Você deveria trocar o seu N por menos 1, tá? E escalonar o sistema. E aí você iria perceber que o sistema, ele seria impossível, certo? Só que, como essa é uma questão de alternativa, não teria necessidade de fazer isso. Por quê? Porque se qualquer valor que for diferente do menos 1, vai fazer com que o determinante seja diferente de zero. E aí, o sistema, ele vai ter uma solução, tá? E isso não pode acontecer. Então, já é suficiente eu falar que o N tem que ser igual a menos 1. Tá? Daí vem a alternativa A. Porque as outras alternativas, pessoal, vai fazer com que o determinante seja diferente de zero. Tá? E aí o sistema teria solução. Okay? Então, por eliminação, só pode ser a alternativa A. O N tem que ser menos 1. Tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Próximo tópico, tá? Só para a gente encerrar esse módulo aqui, vou falar um pouquinho de sistemas lineares homogêneos. É bem tranquilinho, tá? Faz o quadro com a gente primeiro. Qual? O 4, do ITA. Espera aí. Eu tentei fazer, também não consegui. De qual página?
42. 42. Os valores de A e B para quais o sistema não admita solução. Para o sistema não admitir solução, o que tem que acontecer? Obrigatoriamente, para o sistema não admitir solução. O determinante... Tem que dar 0. Isso, o determinante ele tem que ser 0, tá? Para ele não admitir solução. Ele quer um sistema impossível. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter o determinante igual a 0, tá? Deixa eu colocar o sistema aqui. Então, 3x mais AY mais 4z igual a 0. X mais y mais 3z igual a menos 5. E 2x menos 3y mais z igual a b. Então, ele quer que o sistema não tenha soluções. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter o determinante igual a 0. Então, vamos lá, o determinante. Quem que seria o determinante? Ó, 3A, 4, 1, 3, 2, menos 3 e 1, certo? Meu determinante, ele vai ficar em função do A, né? Então, repete as duas primeiras colunas, 3, 1 e 2, A, 1 e menos 3. E faz as multiplicações aqui. Então, aqui vai dar 3. Aqui vai dar 6A. Então, mais 6A. Aqui vai dar menos 12. Ok? Então, daqui, a gente vai ficar com 6A menos 9, né? 6A menos 9. Agora, as secundárias. Lembra que nas secundárias... Já achei um erro meu. Oi? Nas Já secundárias, achei um erro. a gente troca de sinal. Achou o erro? Onde errou? Na multiplicação? Eu não coloquei o sinal de negativo, mas vamos ver. Ah, tá. Então, aqui, ó, você troca de sinal, né? Lembra? Aqui daria 8, troca de sinal. Então, vai ficar menos 8, certo? Aqui daria menos 27. Troca de sinal, mais 27. Aqui daria A, troca de sinal, menos A, certo? Então, aqui a gente ficaria com, tenho 27 e devo 8, eu vou ficar com 19, positivo, né? 19 menos A. A hora que eu somar tudo isso, a hora que eu fizer essa soma, então, ó, 6A com menos A vai dar 5A. Menos 9 com 19 vai dar 10, positivo, né? Então, eu quero que esse determinante seja o quê? 0. Para que isso aconteça, quanto que tem que ser o valor do A? Então, o determinante tem que ser 0. Para que isso aconteça, 5A igual a menos 10, o 5 você passa dividindo. Então, o A teria que ser menos 2, né? E aí a gente ficaria entre a alternativa A e a alternativa B. E a alternativa C. Então, restaria achar o valor do B. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou lá, troco o meu valor do A por menos 2, vou escalonar o sistema para ver no que eu vou chegar aqui no final. Tá? Então, aqui, substituindo o A por menos 2. Então, eu vou ter aqui o meu sistema 3x menos 2y mais 4z igual a 0. X
mais y mais 3z igual a menos 5. 2x menos 3y mais z igual a b. Tudo bem? Então, o que eu teria que fazer, pessoal? O que eu teria que fazer agora? Escalonar o sistema, tá? Para eu escalonar o sistema, lembra que seria interessante que eu comece com o coeficiente 1? Tá? Porque eu vou usar a primeira equação, né? Para zerar o x. Depois eu vou usar a segunda equação para zerar o y. Certo? Então, seria interessante eu fazer uma troca aqui. Eu vou trocar as duas equações. Eu vou trocar a primeira com a segunda, tá? Então, ficaria x mais y mais 3z igual a menos 5. Tá? Eu subi com a segunda, vou descer com a primeira. 3x menos 2y mais 4z igual a 0. E a última eu mantenho, né? 2x menos 3y mais z igual a b. E aí, pessoal? Qual que é a técnica que eu vou fazer aqui? Eu quero zerar aqui, aqui e depois aqui, né? Vezes menos 3. Tá? Então, eu vou multiplicar por menos 3 e somar. Tá? A primeira é o meu pivô. Eu não altero ela. Então, ela fica igual. Então, aqui ficaria x mais y mais 3z igual a menos 5, né? Eu vou trocar essa, né? Então, ó, vamos lá. Menos 3x com 3x, ganhei meu zero. Menos 3y com menos 2y, menos 5y, tá? Aqui, menos 9 com 4, menos 5z. Não esquece do resultado, ó. Menos 3 com menos 5 dá 15, com 0, 15. Joia, ó, eu já posso até dividir por menos 5 aqui, né? Mas vamos continuar, tá? E agora, o que eu iria fazer? Agora tem que zerar esse cara aqui. Então, Menos 2, né? por menos 2 e soma. Então, menos 2 vai dar 0, menos 2x com 2x vai dar 0, ganhei meu 0 aqui, né? Menos 2y com menos 3y, menos 5y, tá? Menos 6z. Menos 6z com z, menos 5z. Menos 5 vezes menos 2 vai dar 10. 10 com b. 10 mais b. Na verdade, pessoal, eu posso até parar aqui, tá? Vocês concordam comigo, ó? Tá vendo que essas duas últimas equações não precisaria nem terminar de escalonar, tá? Vocês concordam comigo, ó? Olha só para essas duas equações aqui, ó. 15 vai ser igual a 10 mais b? Se o 15 for igual a 10 mais b, aí o sistema ele teria infinitas soluções, né? Quando que ele vai ser impossível, Brenda? Se o 10 mais b for diferente do 15, né? Você concorda comigo? Se o 10 mais b for diferente do 15, aí o sistema é impossível, né? Como é que essas duas coisas são iguais e com resultados diferentes? Seria impossível. Você entendeu? Você Sim. entendeu? Né? Então, para que o sistema seja impossível, além do A ser igual a menos 2, né, o determinante ser zero, além disso, o 10 mais B tem que ser diferente do 15. Tá? Para que isso aconteça, o B tem que ser diferente, né? Passa o 10 negativo. 15 menos 10. Então, o B tem que ser diferente de 5. Tá? Então, a gente teria que o A, para ser impossível, o A teria que ser menos 2 e o B teria que ser qualquer número desde que seja diferente de 5. Tá? Essa é a resposta. E aí dá uma alternativa. Qual que é? Alternativa C. Ok? Ô, Jefferson, mas o que eu não entendo é assim, ó. Por exemplo, se não deu igual a 0 ali, já não estava resolvido? Onde?
Não, se a determinante não deu igual a zero. Tá, não deu igual a zero. Não, ele deu igual a zero, né? Eu quero que ele dê zero, certo? Por quê? Quando ele dá zero, Brenda, pode acontecer duas coisas. Ou ele vai ter infinitas soluções, ou ele não vai ter nenhuma. Então, não foi suficiente garantir que o determinante seja zero, tá? O determinante ser zero, tudo bem, o A tem que ser menos 2. Só que isso ainda não garante que ele seja impossível. O que poderia acontecer? Ele ser infinito, né? Tem infinitas soluções, correto? Você entendeu que Sim. não garante, né? Só o fato do determinante ser zero não garante que o sistema ele vai ser impossível, porque o sistema poderia também admitir infinitas soluções, entendeu? Então, eu E paro quando vai admitir infinitas soluções? e o 10 mais, se o 10 mais b for igual ao 15. Tá? Se você Aí vai continuasse ter escalando... infinitas soluções. Oi? Isso, Aí vai porque ter daí infinitas soluções. Isso, porque daí se eles fossem iguais, né, Brenda? Essas duas equações seria uma só, né? Se isso aqui fosse igual a isso, essas duas equações se tornariam uma só. E aí eu teria três incógnitas com duas equações. Entendeu? Então, quando o número de incógnitas é maior que o número de equações, eu tenho infinitas soluções para o sistema. Entendeu? Agora sim. Mesmo? Tá? Nesse caso, por que eu fiz diferente? Por que eu fiz que isso aqui tem que ser diferente disso? Porque daí fica impossível de resolver. Né? Como é que essas duas coisas que são iguais vão ser diferentes aqui? Aí é impossível. Tá? Portanto, o B tem que ser diferente. O 10 mais B tem que ser diferente do 15. Entendeu? Pessoal, a reunião vai cair. Vocês já retomam, por favor? Eu vou encerrar aqui e a gente já retoma. Tá bom? Beleza.